Olá você, meu irmão. Olá você, minha irmã. Como vamos? Como estamos passando? Está tudo sob o controle daquele que tudo controla? Como é que você está passando? Você perdeu alguém para a Covid-19? Alguém próximo? Que Deus te conforte, viu? Eu perdi. Que Deus nos conforte. Está alguém doente, sofrendo com este mal ou com outro mal? Que Deus te dê forças e que a vontade dele seja feita na minha, na sua, na nossa vida. E que a sua misericórdia nunca, nunca, nunca nos abandone. Nós não estamos entregues a essa pandemia não, viu? Já tomou a primeira dose da vacina? Já tomou a segunda dose? Opa, eu só tomei uma, vou tomar a próxima em agosto. Até lá. E depois de lá, cuide-se, cuidemos uns dos outros. Vamos fazer a nossa parte sempre, porque Deus nunca deixa de fazer a parte que cabe a Ele. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição número 10 da nossa revista Editora Betel. A sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Você sabe que o nosso objetivo aqui é chamar a atenção, é dar um start, é fazer uma sugestão, é cavar um pouquinho mais para melhorar a sua aula, professor, e para aprofundar os seus estudos, você que gosta de estudar a Bíblia. E o nosso primeiro arrazoando é para falarmos sobre a sabedoria de Deus. Deus é o único ser absoluta e totalmente sábio. Tudo que existe não existe por acaso. Ah, essa pedra aí, joga isso fora, essa pedra não vale nada não. Vale, tem uso sim. Não, está aqui só para atrapalhar o meu caminho. Tá, não. Você se lembra de Jacó? Quando ele fugia de Esaú, seu irmão? Ele usou o que como travesseiro? Aquela pedra que estava lá no deserto, ninguém olhava para ela, que não servia para nada, não é? Tudo que Deus fez tem valor, tem sentido, tem uso, tem significado, tem importância. Ah, não. Não, barata não. Barata, misericórdia. Barata para que serve? Diga aí para mim. Para que serve uma barata? Para que serve? Você sabia que se houvesse uma guerra atômica, o único bicho que sobreviveria a tudo é barata. Então esse bicho tem que ser estudado, pesquisado. Ele tem recursos de sobrevivência que, se nós tivéssemos, recursos que os dinossauros não tiveram. Por isso foram destruídos, eliminados, extintos. Viu aí? A criação de Deus é um projeto de muita sabedoria. A criação de Deus, muita sabedoria. Nada está naquele lugar por acaso. As distâncias entre as estrelas, os astros, os cometas, as galáxias, nada é por acaso. É tudo milimetricamente planejado e mantido com muita sabedoria. A criação, então, é a maior revelação da sabedoria de Deus? Não. A criação do homem é a maior revelação da sabedoria de Deus? Você sabe que nós somos a máquina mais perfeita do mundo, do universo. Somos os únicos que
pensam, que agem, que atuam. Nós somos deuses, com um desenho bem pequenininho, mas somos. Então a maior revelação da sabedoria de Deus é a criação do homem? Também não. A maior revelação da sabedoria de Deus é a projeção e a execução do plano da salvação. Este plano foi estabelecido antes da criação do mundo. Antes. Então é um plano anterior a tudo. E tudo que aconteceu desde então, principalmente, para os nossos registros, de Adão até Cristo, tudo planejado por Deus. Tudo. Quantos anos, quantas pessoas usadas, quantos fatos aconteceram para que Jesus viesse na plenitude do tempo e nos trouxesse a redenção. Tudo planejado. É a maior revelação da sabedoria de Deus. Agora, essa sabedoria de Deus é um atributo comunicável. Ou seja, Deus passa isso para nós. Ou seja, eu posso ser sábio, porque Ele me dá sabedoria. Por isso que o apóstolo Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Mas você conhece um personagem bíblico chamado Nabal, esposo de Abigail? Sabe o que quer dizer Nabal? Quer dizer tolo, estulto, louco, desajuizado, doido. Nabal morreu. Claro, doido, louco, desajuizado, morre logo, morre fácil. E fica um exemplo a não ser seguido. Salomão é o homem do Antigo Testamento que recebeu muita sabedoria de Deus. Mas como somos humanos, e como Salomão também era humano, ele tinha muita sabedoria, mas ele não era Deus. Então, de vez em quando, ele fazia umas besteiras. E sabe qual foi a maior besteira de Salomão? Conhecendo a Deus como ele conhecia, ele se envolveu com outros deuses. Olha que loucura! Olha que atitude nababesca de Nabal. Agora Jesus, que é Deus, não fez uma loucura sequer. E quantas arapucas armaram para ele? E ele dá a César o que é de César. Quem aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. Que sabedoria! E Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Nós não temos sabedoria. A nossa tendência é para Nabal. Nós temos um Nabal dentro de nós. Devemos então pedir a Deus sabedoria sempre, para agirmos como Ele e não como Nabal. E Tiago diz que Deus dá e não pede em troca, e não cobra, e não força a barra em cima de quem ele deu, não. Veja lá, Salomão deu tanta sabedoria e Salomão fez lá as coisas loucas. Devemos pedir sabedoria a Deus, porque Deus tem em abundância. Porque quando agimos por nossa própria conta, achando que estamos fazendo o que temos que fazer, que aquela é a forma de fazer, quantas vezes quebramos a nossa cara e levamos pessoas a quebrarem a cara conosco. Peçamos sabedoria a Deus, sempre. Não tenhamos vergonha disso, porque Ele nos dá sabedoria para glorificá-lo, exaltá-lo e apresentá-lo
ao mundo. Nossa segunda razão é para falarmos sobre 3 palavras: deísmo, teísmo e panteísmo. Deísmo, teísmo, panteísmo. São doutrinas filosóficas ou são filosofias que nos comunicam coisas que devemos tratar sobre elas agora. O que é o deísmo? O deísta crê que Deus é transcendente, maior do que toda a sua criação, acima de toda a sua criação. E isso é certo. Ok, para você que é deísta, até aí tudo bem. Mas aí agora vem um problema. O deísta crê que Deus é tão transcendente, tão superior à sua criação, inclusive ao homem, que é a criação de Deus, que Deus nos criou, criou o mundo, criou o homem, jogou aqui, ó, cada um que se vire. O deísta crê nisso, que Deus fez, ok, Deus é criador, mas ele não quer papo com a sua criação, não. Agora estamos aí, é cada um para si e Deus por todos. Não, é cada um para si, cada um para si. E Deus deu as costas para este mundo. Por isso o homem faz o que faz, por isso a natureza está sendo destruída, por isso que o pau está cantando. E Deus não está nem aí para isso tudo. Na verdade, para o deísta, Deus é um irresponsável. Em outras palavras, criou tudo isso, criou o homem, jogou no meio de tudo isso e deu as costas para todos. E está lá fazendo o quê? Não sei. Não interessa, ele não está nem aí. O deísta pensa nisso e acredita nisso. Complicado, né? Aí vem o panteísta. O panteísta crê que Deus é transcendente, sim, ele é transcendente, criou tudo, e é imanente. Opa, muito bom! O prefixo pan quer dizer totalitário, quer dizer na sua integralidade. Por isso aí, pandemia é um problema em todo o mundo, na totalidade do mundo. Então até aí o panteísta está bem, Deus é transcendente e é imanente. Ótimo! Só que aí vem um deslize do panteísta. Deus é tão imanente, ele está tão envolvido com a sua criação, que tudo é Deus. Então a pedra é Deus, o passarinho é Deus, o boi é Deus, a vaca é Deus, tudo é Deus. Inclusive alguns países creem muito nisso, né? E aí eles reservam algumas coisas para dizer, não, isso aqui é Deus, isso aqui é divino, isso aqui é sagrado. O boi, a vaca, algum objeto, alguma coisa, né? Então, é aí que está o problema do panteísmo. Ok, que Deus é transcendente, claro, superior à sua criação. Que Deus é imanente, que Deus se envolve com a sua criação, ótimo também. Agora, que a criação é Deus, que a natureza é Deus, não. Deus é Deus. A sua criação é a sua criação. E aí vem o teísta. Teísta, que crê assim, Deus é transcendente. Sim, Deus é transcendente, superior à sua obra. Deus é imanente. Sim, ele não abandonou a sua obra, não abandonou a nada que criou. E ele é um ser relacional. Se relaciona com o homem, com a sua obra. Mas Deus é Deus. A natureza não é Deus. Deus é Deus, a natureza é criação de Deus. Deus é o Criador, que se envolve com sua criação, que se relaciona com o homem. Mas
A obra da sua criação, as obras das suas mãos não são divinas, são coisas. Nós somos teístas. Deus é transcendente, superior a tudo, criador de tudo, acima de tudo. Deus é imanente, ele se envolve com a sua criação, principalmente com a obra-prima da sua criação, que é o homem. Porque ele é um Deus relacional. Nosso terceiro razoando é para dizermos que este ser relacional, sábio, transcendente, imanente, é um ser cognoscível. Eita, que palavra, hein? Cognoscível. O que é isso? É um ser que pode ser conhecido. Ele não é um Deus incognoscível, que não pode ser conhecido. Não, é um Deus que pode ser conhecido. E ele pode ser conhecido por sua obra. Já vimos isso aqui em outros arrazoandos. A obra de Deus, a criação revela Deus. Quem é Deus? E eu posso me envolver com ele por meio de Cristo. Eu posso ter relacionamento com ele. E aí, por meio de Cristo, por meio da sua palavra impressa, a Bíblia Sagrada, eu vou conhecer Deus. É claro que eu não vou conhecê-lo em sua totalidade, porque ele é um ser infinito. Infinito. Mas eu posso conhecer muita coisa dele, porque ele se revela. Ele se revela. Por mim mesmo, eu não teria condições de me aproximar dele. Mas ele me procura, ele te procura, ele nos procura e ele se revela a nós. E aí nós podemos conhecê-lo. É um Deus que não quer ser desconhecido. É um Deus que quer ser conhecido o máximo que nós pudermos. Claro que somos limitados, mas pela leitura da palavra, pela oração, nós podemos conhecer Deus, porque ele se revela a nós. Ele está à nossa procura. Ele é que vem ao nosso encontro. Não foi isso que ele fez ao nascer de uma virgem e vir a este mundo assumindo a forma de homem? Deus atrás de mim e de você. Deus atrás de nós, para se revelar a nós, para ter comigo e contigo intimidade. Deus não é incognoscível, como muitos pensam. Deus é cognoscível. Nosso quarto arrazoando é para falarmos que há uma diferença muito grande entre informação, conhecimento e sabedoria. Bom, é claro que uma pessoa com muita informação, com muito conhecimento, tem tudo para ser uma pessoa sábia. Mas precisamos, então, definir bem o que é sabedoria, no sentido da vida, da prática da vida, e que é o sentido que nos interessa, porque não adianta sabedoria que não seja para ser colocada em prática. O que é sabedoria para o judeu? É viver bem consigo mesmo, viver bem com Deus e viver bem com o próximo.
Uma pessoa que vive bem consigo mesma, que vive bem com Deus e que vive bem com o próximo, é uma pessoa sábia. Ela não precisa ter um pingo de informação acadêmica. Ela não precisa ter conhecimento de nada além disso, porque ela é uma pessoa sábia. Ela vive bem consigo, aceita seus limites, aceita que é um pecador, aceita que é uma pecadora, aceita que é uma pessoa que tem problemas, que tem dificuldades, aceita a si mesma como ela é, tem harmonia consigo própria, consigo próprio. É uma pessoa que vive bem com Deus, sabe se relacionar com Deus, envolve-se com Deus como a fonte da sabedoria. E é uma pessoa que vive bem com o próximo, respeita o próximo, ama o próximo, faz o bem para o próximo. É uma pessoa sábia. Agora vem aqui. Quantas pessoas que têm tanta informação, tanto conhecimento, e é uma verdadeira topeira para o próximo. Usa o seu conhecimento para explorar o próximo. Usa as suas informações para humilhar o próximo. Olha aí. Quantas pessoas que têm tanto conhecimento e não têm um pingo de sabedoria, como pai destrói a família, como esposo destrói a esposa, como esposa destrói o esposo, como filho destrói o pai, destrói a mãe, e são pessoas com muita informação, com muito conhecimento, mas não têm um pingo de sabedoria. Por isso, repito, o apóstolo Tiago diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Agora, a pessoa, para pedir sabedoria, tem que saber que ela não é sábia. Por isso que a pessoa que acha que tem vários certificados, vários títulos, várias diplomações, vários cursos, essa pessoa não precisa pedir sabedoria a Deus, porque ela já sabe nada, você tem informação, você tem conhecimento. Mas cadê a sabedoria? Que exemplo você dá como ser humano? Que exemplo você dá como cidadão? Que exemplo você dá como pessoa humana? Peça sabedoria, eu peço sabedoria, precisamos pedir sabedoria, porque a vida é cheia de encruzilhadas. Há decisões que precisam ser tomadas, e se eu fizer a opção errada, eu vou quebrar a cara. Preciso de sabedoria para viver bem comigo mesmo, com Deus e com o próximo. Então eu vou pedir a quem tem, pedir a Deus. Informação e conhecimento não é sinônimo de sabedoria. Por último, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Palavras do sábio Salomão. O temor ao Senhor. A palavra temor aqui pode ser entendida de duas maneiras. Primeira, medo. Temor, medo. É o princípio da sabedoria. Claro que não é a melhor coisa, mas não é uma coisa de todo ruim, não. Ter medo de Deus. E é bom ter medo de Deus, sim, viu? É bom ter medo. Não o medo que me assombre, que me afaste dele e que faça com que eu o veja como um monstro, como um ser que
pode me destruir, que por isso vai me destruir, porque ele é mau. Não é o medo que me afaste dele, é o medo que me faça evitar afrontá-lo. Muita gente está aí afrontando Deus. Muita gente não sabe com quem estão se metendo. Uns, né? Aí estamos acompanhando aí, rasga a Bíblia, toca fogo na Bíblia e faz, não, tá, e xinga. Mas há um caso aí, né? Que a pessoa fez alguma coisa assim, agora está doente e está lá pedindo a Deus misericórdia. Olha aí, afrontou. Cuidado, tenha medo de Deus. É, o medo que me faz não querer enfrentá-lo, afrontá-lo. Porque eu não sou nada diante dele. Um sopro dele que acabou comigo. Há pessoas que ficam aí afrontando Deus, falando de Deus, xingando Deus, fazendo coisa que sabe que Deus não gosta. Fazendo coisas que sabem que Deus não aprova. Mas a pessoa vai e vai. Jesus falou, ó, temei a Deus mais do que a qualquer outro ser neste mundo, porque Ele é o único que pode lançar a sua alma no inferno. Não brinque com Ele, tema-o, ainda que seja nesse primeiro sentido, de medo dele. Repito, para que tenhamos freio, para não o constituirmos nosso inimigo. Mas há outro sentido de temor aqui, e que é o que mais nos interessa. Mas digo de novo, o primeiro não é de todo mal, não. É o temor no sentido de respeito, consideração, amor, desejo de agradá-lo. Temer porque ama, não quer ofender. Temer porque respeita, não quer avançar o sinal. E a Salomão disse que este sentimento é o princípio da sabedoria. Ou seja, quem não ama a Deus, quem não se relaciona com Ele, quem não quer saber dele, quem não quer agradá-lo, age como um louco. É um Nabal a mais no mundo. E há tantos Nabais no mundo, hein? E eu mesmo, quantas vezes sou Nabal? Por isso eu tenho que pedir sabedoria a Deus o tempo todo. Porque de Nabais o mundo está cheio. Temamos a Deus nos dois sentidos, que nós não vamos ter nenhum prejuízo. Medo e respeito. E que Deus nos guarde. E até os nossos próximos arrazoandos, EBD Betel, querendo Deus.